Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto assim muito atualizado, que é sobre frequência ou prepotência, né? Nós estamos vivendo aqui temporariamente num planeta chamado Terra, né? Nesse, digamos assim, que é um hotel aqui que está nos hospedando por um tempo. E E que a gente sabe cientificamente que a Terra está um pouco fora de órbita e ela vai chegar, previsto, né, aí pelos cientistas até 2030 no lugar exato como ela tem que ficar. Por isso acontece todos esses maremotos, terremotos, vulcões que estavam desativados começam a ficar ativos, mas não temos que ter uma preocupação quando temos uma frequência alta, porque pessoas de frequência alta são sempre espontaneamente protegidos de qualquer situação que venha a acontecer mais assim, mais prejudicial, mais aberrante, né? Então, o que é ter uma alta frequência? Se a gente pegar assim a novela Os Dez Mandamentos, né, exatamente como está ocorrendo agora no momento, é uma novela que já foi passada, está sendo reprisada, e que eu comecei a assistir, porque achei muito interessante, porque ela não é inventada, é um fato ocorrido mesmo aqui no planeta, no mundo, né? Então a gente vai ver assim que muitas pessoas assim idolatram ídolos, né? Ou seja de argila, seja ídolos mesmo assim um jogador famoso, um cantor famoso. As pessoas estão sempre indo atrás de algum ídolo e esquecem, né, de cuidar ali da autoestima, da própria vida, o que está ocorrendo ali naquela situação, né? Então, o que acontece, se você vê ali na novela, como que aquele rei seria o rei vivo, ali o Deus vivo ali da terra, como ele comete erros também, pela prepotência, né? A pessoa não consegue ter a humildade de pensar, de enxergar, e às vezes o parceiro ali do lado, e por estar assim frustrado por situações que aconteceram, então desenvolve também ali uma prepotência, uma arrogância, e que vai instruir o parceiro de forma errônea, né? E então, e aí ele tem uma certa fraqueza interior, e ela também tem essa fraqueza interior, né? Seja o Ramsés ou a rainha, né? Então, o que que acontece? Vão acabar criando um filho também fraco, né? Um filho de personalidade fraca e que acha que para ser um bom lutador tem que ter fórmulas, tem que ter fórmulas, tem que ter drogas, tem que ter químicas para fazer ele forte, quando uma pessoa é forte, quando ela é forte por dentro, na alma, na personalidade, né? Então, o que acontece? Criam esse filho também com muita prepotência e ele acha que pode maltratar todas as pessoas em volta dele, porque ele está sendo criado também para ser o Deus vivo na Terra, né? Então, quantas falhas, quantos erros nós temos que vamos aprendendo, né? E fica tão claro para os nossos olhos quando a gente assiste assim uma encenação dessa na novela, o quanto nós erramos achando que estamos acertando, né? Então, quando Moisés, né, que seria o enviado por Deus, ele chega lá no irmão, né, que seria o Deus vivo na terra, vamos lá. Quando ele experimenta deixar
que eles vão parar 3 dias ali no deserto, na verdade, ele está tentando fazer esse irmão entender aos poucos que ele não pode escravizar, né, essas pessoas, né, dessa forma como ele faz. Pessoa trabalhar com um chicote ali do lado, né? Se ele escorregar, ele leva uma chicotada, né? Então, o que acontece? Se ele cedesse, fosse humilde, seria 3 dias. Agora já faz mais de 3 dias que ele foi obrigado a parar toda a obra dele, porque a água se transformou em sangue. E é claro que vem aí, quem já assistiu, vem aí mais pragas, né? Então todo mundo vai falar assim: não, então Deus é aquele que pune? Não, Deus é aquele que ensina. O bom pai ensina o filho também a ser correto, a ser certo, né? Se eu sempre criei meus filhos assim, vai comprar mais 2 camisas, vai comprar mais 3 camisas, então podemos dar essas aqui já embora para alguém que precisa. Então a pessoa tem que aprender a desapegar e, e se eu vou comprar aqui, eu posso doar aqui, né? E, e não criar o filho com prepotência. Olha, eu sou da família aqui que tenho mais dinheiro, então eu vou pisar naquele que não tem, né? Todo aquele que sempre sobe um pouco na vida, seja financeiramente, ou mudança de um cargo melhor, e ele começa com arrogância, com prepotência, a frequência dele cai. Se caiu a frequência, ele vai perder o emprego, né? Ele vai se perder na vida, ele vai perder financeiramente. Toda vez que a arrogância, a prepotência de uma pessoa falar mais alto, ela vai perder. Então, nós sabemos ali naquela novela, Os 10 Mandamentos, que todo primogênito dos egípcios vão morrer, né? Então, ela perde o filho, né? O casal perde o filho, né? Tanto ela como rainha, como ele como o Deus vivo, como eles dizem lá na terra, vão perder o seu primogênito, né? Então precisou perder o filho morrer, né? O filho perder o corpo físico, né? Dessomar para ele entender, né? Que a arrogância não leva a nada, né? Ele podia ter feito ali um trato com os hebreus, tipo, não vão trabalhar mais embaixo da chicotada, vão trabalhar X horas por dia, vão aumentar a alimentação de vocês, vou melhorar aqui, vou melhorar ali. Então, nada disso precisaria estar ocorrendo. É claro que Deus, né, analisaria melhor a situação e faria o melhor para todo mundo. Mas o Egito precisou ser destruído para a pessoa entender que a arrogância, a prepotência abaixa a frequência do ser humano. E quando abaixa a frequência, você já não decide mais nada certo na vida, né? E quem é, Maristela? Eu tenho alta frequência. Depende, né? Se qualquer situação que ocorre na sua vida, né? Modo de falar qualquer situação. Todo dia nós temos novos conflitos, novos problemas, novas dificuldades para serem resolvidas, né? E quando eles chegam e você se abala, né? Se abala por qualquer coisa, já fica desequilibrado, vai lá gritar com os animais, se você tiver animais, você grita com os animais, se tem planta, você vai lá quebrando toda a planta sem perceber, ou joga todas as coisas fora da mesa, porque está nervoso, como a gente vê muita gente fazer assim, né? Nesse dia, se você sai com o carro, você acaba batendo o carro, pode ver toda pessoa que bate o carro, ela está de alguma forma desequilibrada dentro dela, né? Quando acontece um acidente com você, porque de alguma forma você tem que parar, né? Você está precisando parar para pensar que você está indo num caminho que não é tão bom para você, né? Então, a vida sempre dá um jeito de remanejar você, é um jogo muito inteligente estar aqui nesse avatar que é o nosso corpo, mas nós não somos esse avatar, nós não somos esse corpo, né? Quem medita e faz projeções conscientes, sai do corpo de forma consciente, né? Sabe? Saiu fora do corpo, tá vendo o corpo lá,
deitado, vai aonde quiser, onde precisar e volta, entra no corpo, sabe que nós não somos o corpo, nós não somos esse avatar, né? Nós somos a consciência, nossa consciência é eterna, né? Podemos perder esse avatar, esse corpo, nós vamos ter outro, né? Quando morre um animal meu, se eu tratei bem ele vai voltar. Como eu tenho ainda muitos gatos, ele vai voltar em forma de gato para mim. Ele não sabe que ele era aquele cachorro. Ele, às vezes, vem algumas lembranças do lugar, de algumas situações, mas eu sei que é ele que está ali, né? Pelo jeito de ser, pela forma de agir, você sabe que ele está ali, né? Então, nós ficamos ali dessomando, reencarnando, porque nós não conseguimos aprender o básico, o lógico, aprender a ter uma consciência de ouro, né? Que é respeitar o espaço do outro, né? Quanto marido, né, esposo, companheiro não respeita o espaço da companheira, né? Acho que a companheira agora casou, é propriedade dele, né? Só vai trabalhar se ele deixa, ou só vai trabalhar naquele horário. E quando chega, ele enche de pergunta. Ah, e o carro tá lavado, quem lavou esse carro? Ah, o carro tá assim, quem fez isso? Ah, por que você demorou meia hora a mais, tal, não sei o quê. E também tem as companheiras que importunam demais os companheiros, né? Porque amor é você deixar livre, né? Não é porque você fica ali no pé do seu companheiro que ele não vai te trair. Claro que vai, pega até mais gosto. Ou vice-versa, né? O homem que fica ali, né? Pressionando a esposa, a companheira de todas as formas, acha que ela não vai trair. No primeiro espaço, ela vai com o primeiro que vem na frente. E não é nem porque quer, é uma questão já de honra, de raiva, de vingança, né? Ele pensa que me controla, olha o que eu faço aqui, né? Então, quando o casal tem uma frequência mais alta, onde ele permite, né? Ele tem gosto que a companheira suba na vida, ou vice-versa, ela tem gosto que o companheiro suba na vida, ou os filhos, vice-versa. Então, não há porquê você ficar fazendo coisas que vão te prejudicar amanhã, né? Ou que não são tão boas, que você possa também não gostar tanto de ter feito. Mas sempre é porque o casal está com a frequência baixa, né? A frequência tem que se manter alta, né? E o que é manter a frequência alta? A hora que vem o conflito, o problema, seja de que lado for, de que forma vier, você se manter sereno, equilibrado, entender, veio, eu tenho uma lição para aprender aqui. Se eu ficar sereno, se eu ficar serena, então eu vou entender qual é a lição. E a lição vai passar rápido, ela vai sair rápido do meu caminho, porque eu já entendi por quê, né? Então, se eu fico ali com ódio disso, com ódio daquilo, achando sempre que é só o meu companheiro que está errado, eu não tenho erros, eu não tenho defeito, a minha frequência baixa. Aí você fala assim, ah, Maristela, eu não, eu tenho frequência alta. Você fica doente, né, por qualquer coisa, dentro de uma semana, você teve tosse, você ficou gripado, você pegou um vírus, você, você teve quantas dores de cabeça, né, quantas dores no corpo, né, ou você está já com uma doença crônica, não, só a frequência é baixa. São pessoas mais raivosas, pessoas estão sempre com raiva, com ódio, né, com sentimentos fortes negativos, né? Tudo é negativo para essa pessoa, né? São pessoas que são fáceis para destruir, difíceis para construir, né? Então, as pessoas que têm frequência mais alta, elas não ficam doentes, né? Se começar a vir uma tossinha, a pessoa já aumenta a frequência, aquilo já vai passar sem remédio nenhum, né? E essas pessoas de frequência mais alta, pode acontecer o que for no planeta, não vai atingir, não vai atingir. Ela pode estar na rua, no meio de coisas que estão sendo destruídas, ela pode estar dentro de casa, ela pode estar onde for, não abala a pessoa,
não vai atingir, porque a frequência é alta. E sempre que nós conseguimos manter a nossa frequência alta, nada nos atinge, né? Ah, Maristela, mas fulano tá falando de mim, ciclano tá falando, nossa, mas tem um monte de gente que fala de mim também, né? Porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? Seja dentro de uma terapia, seja numa conversa espontânea, eu sempre acabo falando o que eu tenho que falar. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Elas se irritam muito, né? Então, tem muita gente que não gosta de mim, né? Ou tem gente que vem fazer terapia, vai ficar devendo 3 sessões, na última sessão você fala, não, você vai acertar hoje aqui de alguma forma. É claro que ela vai sair falando de mim ali fora, né? Porque ela tem medo que eu vou falar dela. Então, ela fala primeiro, né? Então, quem mantém a frequência alta está sempre protegido na vida de qualquer situação, né? Então, vou dar um exemplo claro aqui também, assim, um casal, né? O casal, ele tá lá fazendo a mulher de propriedade dele, né? Usa a mulher, briga com a mulher, judia da mulher. A mulher resolve, né, se calar, ficar quieta e fazer de conta que não tá ouvindo e nem vendo nada daquilo, né? Ela resolve aumentar a frequência dela. Acordou, né? Tá mais consciente das coisas. E aí ele vai viajar e ele tem que acordar às 5 horas da manhã para pegar o voo às 8 no aeroporto, né? Para fazer resolver um problema da empresa dele importante. Mas ele não consegue acordar sozinho às 5 horas da manhã, nem com o celular, nem com o despertador, ele não consegue, tem que alguém chacoalhar ele para acordar. Então, ele não quer conversar com a esposa, porque a prepotência, o orgulho, né, o ego, eu não vou falar com ela. Opa, mas eu tive uma ideia, eu vou deixar um bilhete, vou escrever para ela, para me acordar às 5 horas da manhã, porque o meu voo sai às 8. Ela sempre é responsável, ela vai me acordar. E ele escreveu o bilhete. E quando deu no dia seguinte, 8 horas da manhã, né, que era para ele já estar embarcando, ele vê a mulher no banheiro tomando banho e cantando. Ele fala, nossa, ela é tão responsável e ela não é birrenta que nem eu, ela não viu o bilhete, foi lá ver, né, se o bilhete estava de alguma forma, se ela leu, e estava escrito ao lado daquele bilhete, olha, agora já são 5 horas da manhã, acorde, senão você vai perder o voo, né? Olha a inteligência da mulher, a sabedoria dessa mulher, né? Ensinou sem fazer fué, sem fazer confusão. E esse homem aprendeu, né? Que se ele tá errado, ele não pede desculpa, ele não melhora, ele continua com a prepotência, ele continua com a arrogância, né? Então ela ensinou. Nós vamos conversar agora por bilhete. Então tá, olha, acorda aí. Tô escrevendo para você acordar, que já são 5 horas da manhã. Então, isso é maravilhoso, porque a esposa não abaixa a frequência dela, resolveu aumentar. Então, ou ele agora pede desculpa e modifica, ou ele segue o caminho dele e deixa ela seguir o caminho dela, né? Então, a pessoa tem que entender. Ou você entende que amar é deixar livre, né? Eu tenho muitos gatos aqui na chácara, todos foram chegando, e, e eu gosto de criar gato, eu descobri que eu gosto, e eles gostam muito de mim, porque eu sou uma pessoa muito livre, né? Eu prezo a minha liberdade, e eles gostam muito de ser livre também, eles são livres, eles vão, pulam o muro, vão para lá, vão para a rua, voltam, às vezes dá errado, pode morrer, mas é um direito deles, é um direito que eles têm, né? Você criar o animal para ser livre, né? Então, cuidado quem tem ainda a mania de colocar papagaios, periquitos, né, passarinhos, aves em gaiolas, né? Que prepotência, que arrogância. Eu gosto de você e você tem que ficar preso aí. Eu vou viajar, eu volto, eu passeio, mas você tem que ficar preso aqui, cantando para mim só, né? São pessoas que lá na frente acabam tendo mortes brutais,
mortes inconscientes. É muito triste sair dessa existência de uma forma inconsciente, que é você vai ser entubado, você morre de uma forma inconsciente. Quando você for acordar do outro lado, você não sabe o que está acontecendo com você. É como se você fosse louco pro lado de lá, né? E que bom uma pessoa que consegue morrer de uma forma consciente, porque morrer de forma consciente é o melhor orgasmo que a gente pode ter nessa vida, né? Melhor orgasmo que você sente nessa existência. E olha que quem medita sente muitos orgasmos cósmicos, mas morrer de forma consciente é um maior orgasmo desse mundo, né? Então, quando você tem mania de cortar a asinha do seu passarinho, né, para deixar ele andando atrás de você, você está regredindo a vida desse pássaro. Ele voava, você trouxe ele para andar. É claro que a sua vida vai também regredir de alguma forma. Vai chegar um momento que você vai ficar impotente, ou para parir um filho, ou seu filho vai, às vezes, ter um câncer na perna, perder um braço, perder uma mão. Por quê? Porque é a mania de deixar o meu irmão, que está ainda numa forma, digamos assim, um pouco inferior à minha ainda, eu achar que eu posso matar, que eu posso comer, que eu posso estrangular, que eu posso judiar, posso fazer o que eu quiser, né? Ou mesmo arrancar uma flor à toa, quebrar um galho de uma árvore sem lógica, né? Que ele está vivo, ele não está morto, por que eu tô quebrando? Então, cuidado com todos os passos que nós fazemos, né? Não, é a coisa mais ridícula do mundo ir numa casa e ver ali uma calopsita andando quando ela podia estar voando. Ah, mas eu gosto dela. Não, você não gosta. Você não gosta nem de você. Se gostasse de você, você tem alta frequência. E quem tem alta frequência não faz mal e não prejudica a vida de ninguém. Gratidão. Amor sempre.